quero convidar você então a abrir a sua Bíblia no livro de segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo de número 9. Aleluia. O nome da mensagem nessa noite é Correndo Furiosamente como um Louco. Correndo furiosamente como um louco. Aleluia. Vamos ler então a passagem de 2 Reis, capítulo 9, a partir do primeiro versículo. E vamos entender aquilo que Deus quer falar ao nosso coração nessa noite, a partir desta passagem bíblica. Glória a Deus. Eu passo para a leitura, diz assim a palavra do Senhor. Então, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: cinge os lombos, leva contigo este vaso de azeite, vai-te a Ramote Gileade. Em lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entra e faz-o levantar-se do meio dos seus irmãos, e leva-o a um quarto, leva-o à câmara interior. Toma o vaso de azeite, derrama-lhe sobre a cabeça e dize: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então, abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote Gileade. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados. Ele disse: capitão, tenho mensagem que te dizer. Respondeu-lhe Jeú: a qual de todos nós? Respondeu-lhe ele: a ti, capitão. Então se levantou Jeú e entrou na casa. O jovem derramou-lhe o azeite sobre a cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, o teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasá, filho de Aias. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Dito isso, abriu a porta e fugiu. Saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Por que veio a ti esse louco? Ele lhes respondeu: bem conheceis esse homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira. Agora faz-nos sabê-lo, te pedimos. Então disse Jeú: assim e assim me falou, a saber, assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram, e tomando cada um o seu manto, os puseram debaixo dele, sobre os degraus, e tocaram a trombeta, e disseram: Jeú é rei. Até aqui, queridos, para que a gente possa compreender essa palavra. Há uma sequência e nós vamos falar um pouco a respeito daquilo que não li. Nós só lemos até o verso de número 13, mas essa passagem bíblica, ela me chama muita atenção, porque na verdade ela é um capítulo dentro de uma novela que já começa há um tempo atrás, no livro que precede a esse, que é anterior a esse, que é o livro de 1 Reis. Quando você lê o livro de 1 Reis,
você dá sequência na leitura e chega em 2 Reis, você vai perceber que nesses dois livros é mencionado a respeito de uma grande maldição que havia sobre Israel, sobre o povo de Deus. E essa maldição, ela acontecia justamente por causa daqueles que eram autoridades sobre Israel. O povo de Deus estava vivendo em mazelas, estava vivendo em ruínas, em desgraça. Porque sobre eles havia um casal que na verdade não era uma autoridade bondosa, benéfica, abençoadora, mas era um casal literalmente endemoniado, que usurpou da autoridade que tinha para poder conduzir o povo de Israel a viver debaixo de opressão demoníaca. Então esse casal aqui é mencionado tanto no livro de 1 Reis, quanto no livro de 2 Reis, que é o casal Acabe e Jezabel. Eles foram reis sobre Israel, sobre o povo de Deus, no entremeio desses dois livros. E a Bíblia vai nos mostrar no livro de 1 Reis, no capítulo 19, vai nos falar a respeito de como que esse casal, e mais especificamente como que Jezabel, ela tinha tanta força. Porque você lembra da história que Elias, ele conclamou o povo todo para um evento que foi um evento sobrenatural, maravilhoso. Lá no Monte Carmelo, ele desafiou os profetas de Baal, ele desafiou todos os profetas dos demônios daquela época, daquela geração, e eles foram até aquele local, e lá então ele clamou ao Senhor, e o clamor a ele, que ele fez, era justamente para que fogo do céu viesse sobre o altar. Você lembra dessa história? Uma história muito conhecida. Então naquele dia, Deus de fato manifestou algo sobrenatural naquele lugar. Aqueles profetas dos demônios, eles clamavam, eles se cortavam, eles dançavam, eles faziam tudo para que pudesse de algum modo vir fogo sobre o altar que eles tinham, mas nada aconteceu. Porém Elias faz uma oração, e diante de uma oração, a oração que ele faz é respondida, e fogo do céu vem e queima tudo, absolutamente tudo que estava naquele altar. Você conhece essa história? Então Satanás é envergonhado naquele dia. E Elias, ele entende que agora iria. Ele sai daquele acontecimento com a expectativa de que a nação iria se alinhar, que a nação iria agora se aprumar. Mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, o que aconteceu foi um contra-ataque do inimigo. Jezabel se demonstrou ainda mais furiosa e mandou avisar que agora quem iria morrer era ele. E agora Elias, no capítulo 19, ele entra num momento de depressão, de tristeza, de abatimento, e ele vai parar dentro de uma caverna. Você lembra também dessa história? E agora ele está lá nessa caverna até que Deus vai ter que falar com ele, porque ele está extremamente desanimado, chega a clamar a morte sobre si. Ele está ao ponto de acabou, não dá mais, não aguento mais. Então agora Deus vai falar com Elias. É importante que você saiba que Elias é um grande homem de Deus. Elias é um ícone no Antigo Testamento, é um homem de Deus extremamente admirável. Isso é só para que você possa perceber qual que era o tamanho da batalha espiritual que havia naquela condição, naquela circunstância, naquele tempo. Apesar de Elias ser um grande homem de Deus, que orava e o céu então se abria e liberava fogo, ou orava e o céu então não liberava chuva, ou orava e passava a chover, Elias, ele fazia o milagre acontecer por meio da sua oração. Elias era um grande homem de Deus, porém, chegou uma ocasião na sua vida, que a fúria demoníaca sobre a vida dele era tão grande, que ele ficou abatido, ele ficou entristecido, e Deus foi lá falar com ele, e Deus arrancou ele do meio desse desânimo, Deus o trouxe para fora, e Deus basicamente fala para ele: olha, Elias, saia daí, porque você tem muito ainda a fazer em meu nome. Elias, sai desse lugar, porque eu vou manifestar ainda a minha glória sobre você. E quando Deus fala com ele, Deus dá uma estratégia, fala assim: olha, você vai sair daqui, e você vai ungir algumas pessoas. Dentre essas pessoas, lá no livro de 1 Reis ainda, Deus fala para ele ungir Jeú. Surge o nome Jeú aqui, o personagem principal da nossa ministração, da mensagem dessa noite, chamado Jeú, filho de Ninsi. Então quem é Jeú no contexto bíblico, para que você possa compreender essa mensagem? Jeú foi um homem que Deus escolheu.
Quando ninguém falava em Jeú, Deus falava em Jeú. Quando ninguém citava esse nome, Deus citava esse nome para o profeta Elias. E Jeú, ele vai se demonstrar ali como alguém que Deus escolheu para uma dura tarefa. Deus escolheu Jeú para uma dura missão, para uma responsabilidade que não poderia ser realizada senão na força do Senhor. Porque Jeú, ele foi levantado para destruir as obras do diabo na sua geração. Jeú, ele foi levantado por Deus para destruir, literalmente, a casa de Acabe, Jezabel e toda a sua descendência. Então Jeú foi um homem, quando você olha no contexto bíblico, a começar no primeiro livro de Reis, mas se consolidando essa história no livro de 2 Reis, você vai ver que Jeú foi um homem que ele transtornou o diabo. Ele trouxe complicações a Satanás naquela geração, naquele tempo. Jeú foi alguém que transformou a época, transformou as realidades em função da glória de Deus sobre a vida dele. Esse homem, Jeú, ele foi um homem que se colocou à total disposição de fazer a diferença na sua geração. E eu quero enaltecer esse detalhe porque a época era assim: todos queriam correr de Jezabel, todos em função do medo, intimidados, apavorados, todos fugiam de Jezabel. Ninguém queria se aproximar dessa mulher. Ela era o cão encarnado, era o cão de saia, de vestido. Ninguém queria se aproximar dessa endemoniada, dessa maldita, como diz no contexto bíblico. Porém, Jeú recebe um comissionamento. Jeú, ele recebe um chamado de Deus. E o chamado de Deus faz com que ele vai contra aquela mulher que todos corriam dela. Traduzindo, Jeú, ele recebeu um propósito em Deus que fez com que ele nadasse contra a maré, fez com que ele pudesse dar braçadas contra a força que estava acontecendo naquela geração, contrária. Não sei se alguma vez você já tentou nadar assim, contra a maré, mas é algo extremamente difícil. Fácil é você pegar onda, fácil é você fazer, alguns lugares chamam de jacaré ou qualquer outra coisa, não sei como se chama por aqui. Fácil é você aproveitar a correnteza, aproveitar a onda. Agora, ir contra ela é algo antinatural. Ir contra ela é algo que gera muito enfado, cansaço, é algo extremamente difícil, exige muito. Porém, Jeú, ele recebeu uma direção, e essa direção era ir contrário a toda a direção daqueles que estavam abandonando a fé e que estavam correndo do inimigo. Todos os crentes daquela geração estavam correndo do inimigo. Jeú era o único que agora iria confrontar o inimigo. Normalmente nós achamos que Deus precisa de uma multidão para poder fazer grande coisa. Normalmente nós consideramos a força da multidão, a força de um povo, a força de uma grande quantidade de pessoas que se unem em função de um grande propósito. Nós entendemos que para Deus mudar uma região, precisa levantar um povo. Porém, essa passagem, ela é um pouquinho diferente daquilo que nós estamos acostumados a pregar e ministrar. E eu não quero desprezar a força da unidade e a força de um povo que vive em unidade. Mas nessa passagem, Deus se utilizou de um homem. E esse homem, ele foi contra a maior força demoníaca daquela geração. Era como se nós agora pensássemos assim: quem é a pessoa que é a mais endemoniada da terra? A pessoa que mais move o sobrenatural, coordenada por Satanás. E nós vamos agora contra as suas invocações, contra os seus trabalhos, contra as suas maldições. Basicamente era isso. Ele não estava indo contra qualquer demônio, mas ele estava indo contra um principado que dominou o povo de Deus. E Jeú, então, ele vai, em função desse chamado, ser levantado como rei. E ele vai ser um instrumento de justiça de Deus em Israel. Agora é interessante você entender um pouquinho, isso eu queria falar um pouquinho a respeito disso, em relação às profecias, porque as profecias de Deus já estavam sobre a vida desse homem desde lá atrás. E as profecias de Deus sobre uma pessoa, ela não contém apenas aquilo que nós esperamos e aquilo que nós gostamos, mas as profecias, elas contêm aquilo que é a vontade de Deus para alguém.
Repito isso que eu acabei de falar. As profecias de Deus, elas não contêm nela apenas aquilo que eu e você gosta, aquilo que nós gostamos. Mas as profecias, elas são a palavra de Deus, ela é aquilo que de fato Deus quer que aconteça em nossa vida. Eu falo isso porque muitas vezes nós nos empolgamos com aquilo que nós ouvimos, mas desprezamos a condicional. E a maior parte das profecias da Bíblia, elas são profecias condicionais. Ou seja, são profecias que dependerão da nossa obediência para que Deus então possa cumprir aquilo que prometeu. Você está comigo? Está entendendo alguma coisa assim? Então essas profecias, a grande maioria delas, não dependem apenas daquilo que Deus fala sobre a vida de alguém, mas dependem em muito daquilo que um homem responde àquilo que Deus fala. E aqui Jeú vai nos mostrar o valor da obediência. O valor não apenas de ouvir a voz de Deus, porque ouvir a voz de Deus é uma coisa, obedecer a voz de Deus é outra coisa completamente diferente. Muitos em nossa geração ouvem a Deus, poucos em nossa geração obedecem a Deus. Ouvir a Deus não nos custa muito, você não pagou nada para poder estar aqui, você vai ficar aqui por mais pelo menos 1 hora e vai ouvir aquilo que Deus quer para você. Obediência vai custar tudo para você. Ouvir o que Deus tem para a sua vida não lhe custa quase nada. Agora, obediência vai lhe custar a sua vida, vai custar a sua vontade. Obediência envolve um alto preço. E envolve por quê? Porque muito bom quando na profecia contém aquilo que eu e você gostamos, nós gostamos. Mas não contém só isso. A profecia, para ser de fato de Deus, ela esmaga, esbagaça, destrói a nossa carne. Ela é contrária àquilo que nós queremos. Normalmente as profecias de Deus da Bíblia, elas chegam para homens e eles percebem isso e eles têm um pouco de resistência. Diferente da nossa geração, que a gente quer profecia boa todo tempo, mas as profecias de Deus, elas custam preços altos, preços caros de serem pagos, porque envolvem uma coisinha chamada obediência. Amém? Você está comigo aí, querido? Glória a Deus, fico feliz que você esteja comigo. Veja bem, vamos imaginar que quando a gente pensa sobre reinado, logo a gente pensa em realeza, coisa boa, coisa que brilha, ouro, prosperidade, tudo de bom, tudo melhor. Ou seja, a Bíblia fala que em Cristo Jesus nós reinaremos e reinamos em vida. Em Cristo nós reinamos, isso é glorioso. Quando a gente fala de rei, a gente fala de autoridade. Quando a gente fala de rei, a gente fala de majestade, a gente fala de governo. A palavra rei, ela evoca em nós esses sentimentos das melhores coisas possíveis. E quando Deus fala alguma coisa conosco em relação a reinar, logo essa palavra nos chega ao coração e a gente pula, a gente celebra, a gente se alegra, a gente faz festa. Porém, a profecia de reinado de Jeú não levou ele a fazer festa alguma. O que levou ele, na verdade, a fazer é se preparar para uma batalha, para uma guerra. Eu falo isso, querido, porque na nossa geração, muitas das profecias nos fazem pular de alegria, mas passa um tempo e nós não obedecemos aquilo que Deus fala, não se cumpre, e a gente fica às vezes até pensando, será que Deus falou mesmo? E a gente ainda se lembra da festa que foi quando nós ouvimos o profeta ou a profecia ser mencionada na nossa direção. Porém, essa profecia aqui não levou ninguém a festejar, muito pelo contrário, levou eles a se preparar para uma batalha, para uma guerra. Por que eu falo isso? Por que eu estou fazendo essa ponte com a nossa história? Porque o chamado profético de Deus para a sua vida e para a minha vida não nos faz sorrir. O chamado profético de Deus para a sua vida e para a minha vida não nos faz comer bolo. Porque enquanto nós comemos bolo, Satanás, ele destrói vidas. E o chamado profético para a minha vida e para a sua vida é para uma batalha, para uma luta, para uma guerra. É uma guerra espiritual, travada contra Satanás, e que só pode ser vencida na força do nosso Deus. Então, nada nos leva a pensar que agora, porque nós temos um chamado, nós vamos agora fazer uma grande festa e começar a comemorar isso, porque na verdade, o preço desse chamado para a nossa vida é um preço de guerra, é um preço de uma batalha. E não é justo que nós venhamos e fiquemos presos a uma comemoração
quando na verdade Deus nos chamou a um serviço, a um trabalho, a algo que precisa ser feito. Elias saiu da caverna. Você lembra da história que eu estava falando em 1 Reis 19? Elias sai da caverna, conforme Deus havia falado para ele. E logo depois que ele sai da caverna, a Bíblia fala que acontece um fato. Porque Jezabel estava viva ainda, Acabe estava viva ainda, e deu a louca nesse casal endemoniado. E eles resolveram agora pegar uma herança. E tinha um camarada lá, um homem justo, um homem tranquilo, um homem pacífico, chamado Nabote. E Jezabel e Acabe agora armam contra esse homem, matam ele e tomam essa herança. E agora isso provoca em Deus uma ira. E Deus agora declara que ele vai manifestar juízo. Deus decreta agora juízo sobre a casa de Acabe, sobre a casa de Jezabel e sua família. Então Deus levanta Jeú para poder concretizar essa palavra. A história avança, Elias morre, não concretiza essa unção. E agora surge um outro personagem bíblico que vai ficar com a porção dobrada de Elias, que é Eliseu. Você conhece esse nome? É o personagem dessa história aqui. Ele começa falando a respeito de Eliseu, um comando que ele dá. E agora Eliseu é o profeta da vez. Eliseu agora vai ficar com a porção dobrada daquilo que fez Elias. 7 milagres manifesta Elias. Eliseu vai manifestar 14 milagres. A unção dobrada literalmente, a manifestação da glória através da vida de Eliseu é algo sobrenatural. Só que agora ele se recorda, ele entende que é tempo de cumprir o que Deus falou. E ele tem uma escola de profetas, ele tem discípulos proféticos, discípulos dele, que são profetas e que já profetizam e já atuam no contexto de Israel. E ele então instrui um desses profetas a ir até onde Jeú estava. E ele instrui esse profeta a tirá-lo à parte. Ele instrui a Jeú para que Jeú saísse da onde ele estava e entrasse num lugar secreto. Agora Jeú é retirado, o discípulo chega ali, fala que quer falar com ele, tem uma palavra da parte de Deus para ele. E é interessante esse detalhe, na sua Bíblia talvez, assim como na minha, diz: e ele levou o Jeú para a câmara interior. Câmara interior fala de um lugar secreto. E eu quero falar desse lugar secreto porque é importante você ouvir esse detalhe bíblico, muito importante. Porque é no lugar secreto que Deus derramou a unção sobre Jeú. É no lugar secreto, não na presença dos demais, não na presença de testemunhas, que Deus consolida quem Jeú é. É lá no lugar secreto que Jeú vai entender o propósito de Deus. É no lugar secreto que Jeú vai saber quem ele é e o que ele vai fazer. É no lugar secreto. Você deve logo fazer a ponte com o Novo Testamento, quando Jesus fala desse lugar secreto. Quando ele fala a respeito de nós fecharmos a porta do nosso quarto e falarmos em secreto com Deus que nos vê em secreto, com o Pai que nos vê em secreto e que em secreto nos recompensa. Ou seja, as melhores experiências da unção de Deus sobre a sua vida e as maiores certezas do chamado de Deus sobre a sua vida não costumam ser no contexto bíblico e não precisam ser também na sua vida em lugares públicos primeiramente, mas sim no lugar secreto. Pastor, mas não pode ser efetivado, consolidado, demonstrado, manifestado de forma pública? É claro que sim. Se uma unção foi liberada no secreto, obviamente ela vai ser respaldada no público. O problema é quando nós só dependemos do público para sustentar as profecias das quais nós somos alvo. Podemos até chamar de profetadas aquelas profecias que só se manifestam em público, mas que nada tem a ver com o nosso secreto. Agora podemos alegar com total certeza que aquelas profecias que em público se manifestam e que estão ligadas às profecias que nós recebemos no secreto, elas são de Deus e elas vão se manifestar em nossa vida se nós obedecermos ao Senhor. Você conseguiu entender esse segredinho bíblico, sim ou não? Amém? Alguns estão com cara de assustado nessa noite. Vocês estão entendendo, queridos? Vocês estão bem? Vocês estão com fome? Porque quando a gente está com fome a gente faz cara feia, né? Tem algumas pessoas com cara muito estranha. Vocês estão bem? Tudo tranquilo? Aleluia, glória a Deus. Eu vim em paz, querido. Glória a Deus. Estou falando de guerra, mas a minha guerra não é contra você. Fique em paz comigo. Estamos de boa, estamos bem. Voltando à explicação aqui,
dessa parte. Jeú então, ele recebeu uma unção, foi derramado óleo sobre a sua cabeça, azeite sobre a sua cabeça no secreto. Você prestou atenção nesse detalhe bíblico? E depois ele sai, e o detalhe interessante é que ele sai, e as pessoas percebem que algo aconteceu. As pessoas percebem que alguma coisa mudou. Elas estão inquietas e desejosas de saber o que ele recebeu, o que aconteceu. Porque alguma coisa louca aconteceu com ele, porque veio um louco do nada, e deve ter falado alguma coisa louca que enlouqueceu esse cara. Ele sai louco dali, ele sai mudado, e as pessoas estão intrigadas. Elas não estão apenas curiosas, elas querem saber, porque elas entendem que algo está para acontecer, algo novo vai acontecer na vida de Jeú. Na maior parte das vezes é assim que Deus vai fazer conosco também, querido. Grave esse detalhe, por favor. Não permita que o calor tire a bênção que Deus quer liberar sobre a sua vida. Não permita que nada atrapalhe aquilo que Deus está falando. A maior parte das bênçãos que Deus quer manifestar na sua vida, elas vão ser dadas para você no secreto, e elas vão ser consolidadas para você em público. Não fique com a expectativa simplesmente de receber coisas em público, porque Deus quer te dar no secreto. Invista no secreto, invista no seu quarto. Permita que os anjos de Deus te conduzem para a câmara interior, para lá derramar coisas que só podem ser derramadas lá, e que precisam ser derramadas lá, no secreto, no seu íntimo, no seu coração, nas partes mais internas e íntimas do seu ser. É lá que Deus quer operar. Amém, querido? Glória a Deus por isso. Então, Jeú, ele foi chamado não para fazer uma festa, mas sim para acabar com a festa do diabo. Jeú, ele sai daquele quarto, ele sai daquela câmara interior, ele sai agora obstinado. Ele vai para o lado de fora, onde estavam os demais oficiais, os demais capitães de batalha. E eles percebem que alguma coisa aconteceu. Por quê? O que mudou, querido? Para você entender, o culto a Baal, naquele momento, ele envolvia não apenas a devoção, mas ele envolvia depravação. O culto a Baal, a atuação demoníaca não era camuflada, ela não era oculta, não era ocultismo, era bem claro, não tinha nada de oculto. Satanás deitava e rolava literalmente no povo de Israel. Entenda o povo de Israel como sendo os nossos antecessores, os nossos ancestrais em Deus, aqueles que nos precederam na fé, homens que nós precisamos levar em consideração para entender alguma coisa da parte de Deus nessa noite. Então, a Bíblia fala que esse culto, ele não envolvia apenas uma devoção que as pessoas tinham a esse demônio chamado Baal, mas a Bíblia fala que duas realidades espirituais agora se manifestavam por todo Israel. Uma era idolatria. A idolatria alcançou níveis exagerados. A idolatria, ela era pública, e existia uma clara e nojenta prostituição em toda a nação. E essa prostituição envolvia o culto. O fato de ser prostituta ou um prostituto ali era na verdade uma realidade que envolvia a devoção das pessoas a Satanás, que envolvia a devoção das pessoas a Baal. Eu acredito que do mesmo modo o Senhor quer arrancar do nosso meio, querido, qualquer realidade de idolatria e qualquer realidade de prostituição. Amém? Em nome de Jesus. Deus, ele quer levantar Jeús. Deus, ele quer levantar Jeús, que irão ser instrumentos da sua justiça, que irão envergonhar os planos do diabo, que irão destruir a intenção de Satanás por meio de idolatria e por meio de prostituição no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Satanás vem com esses mesmos pecados novamente, porém Deus está com a estratégia de levantar Jeús, homens que serão levantados no secreto, no seu quarto, e serão consolidados em público para manifestar a justiça de Deus em nossa geração. Pastor, qual que é o problema da idolatria? A idolatria, ela é um freio para a obediência. A idolatria, ela paralisa a obediência. Não entendi, pastor, o que você quer dizer? Porque qualquer coisa que nos dificulte em abrir mão de algo que Deus nos pede para obedecer a Ele, qualquer coisa que nos dificulte, isso é uma idolatria. Vou falar de novo porque essa frase foi forte e eu acho que a maioria não entendeu. Qualquer coisa que nos dificulte
a abrir mão de algo para obedecer a Deus, qualquer coisa que seja mais forte do que aquilo que Deus escancaradamente nos fala, e nós ficamos reticentes, nós ficamos resistentes, nós ficamos de algum modo indispostos a obedecer aquilo que Deus está falando para nós, isso no fundo tem lá um negocinho chamado ídolo. Um ídolo tem que morrer nessa história. Pastor, mas eu sou evangélico, eu não sou de outra igreja que tem símbolos, ícones, sinais, na casa, no altar, na porta, no carro. Eu não tenho essas coisas, pastor, eu sou evangélico. Idolatria não é exclusividade de uma determinada igreja, querido. Idolatria é um mal que Satanás sempre se utiliza para poder perverter um povo. E quando o povo de Deus, por alguma razão, prefere não obedecer aquilo que Deus fala, sabe que na verdade ele está alimentando um ídolo, que precisa ser conhecido e que precisa cair por terra em nome de Jesus. Então, a idolatria, ela sempre pode ser conhecida na medida que Deus nos pede algo e a gente resiste. Pastor, mas isso é só pecado, isso é só carnalidade. Pois é, talvez o ídolo seja você mesmo e precisa cair em nome de Jesus. Eu não sei qual que é o nome do ídolo, mas uma coisa eu sei: sempre que Deus deixa de ser Deus e alguma outra coisa é colocada no seu lugar, isso se chama idolatria. Qualquer coisa que se coloque no lugar de Deus, no seu coração, no meu coração, isso é um ídolo e que precisa cair por terra. Esse pecado era a razão da maldição que acontecia no povo de Israel naquela geração. Qualquer coisa que se colocar acima de Deus no seu coração, precisa rapidamente ser conhecido. Rapidamente ser conhecido. Se o seu coração resiste a algo que Deus fala, para tudo e se converta rapidamente ao Senhor. Porque você corre um sério risco de viver debaixo de maldições, mesmo sendo chamado como povo de Deus. Porque esse povo aqui abriu com portões do seu coração para Satanás deitar e rolar, porque deixou de obedecer radicalmente e de correr furiosamente em obediência por aquilo que Deus falava. Pastor, qual que foi o segundo ponto depois da idolatria? A idolatria, ela sempre se abraça com a prostituição e com a impureza sexual, querido. É incrível. Toda a resistência do coração, ela corre de braços abertos para a prostituição. Na vida de um crente, o orgulho ama a perversidade. Ama. Se você tentar descobrir, a pessoa caiu, por que caiu? É por causa desse pecado sexual? Não, na verdade é uma idolatria que tinha antes. Se o ídolo não cai, ele cresce, e ele pede algo, e ele gera algo, e ele formula algo, e a pessoa, por causa da sua baixa intimidade, ou nula intimidade com Deus, ela se torna uma presa fácil para todo tipo de perversidade sexual. O que seria a prostituição aqui, que serve como um culto a Satanás? Isso é interessante. A prostituição aqui, ela era, num primeiro momento, ela era feita de forma aleatória. Satanás gostou tanto disso que falou assim: olha, eu quero agora prostitutas cultuais. Eu quero agora que todos agora façam um swing coletivo. Eu quero agora que todos agora se peguem, literalmente, porque eu amo esse negócio. Sem fidelidade nenhum com o outro, sem alianças. Eu quero que todo mundo agora faça sexo e faça sexo. Isso vai me chegar como uma oferta. Era assim no contexto do culto a Baal. Ele se agradava de quebrar alianças. Ele se agradava desse negócio. Como que a prostituição pode ser vivenciada dentro do contexto da igreja? Bom, claro que você logicamente pensou em adultério, mas pode ser através de fornicação, que é sexo entre duas pessoas que não solteiros, que não estão em aliança. Masturbação, prostituição, sedução, sensualidade, práticas impuras no ato sexual entre o casal. Tudo isso, absolutamente tudo isso, e muito mais, porque o ser humano é muito criativo, né? Tem um tanto de filias nessa história que a gente precisaria ficar horas falando aqui, que foram criadas pela mente criativa do diabo, que coaduna com a mente criativa do ser humano pecador. Isso tudo, na verdade, era maravilhoso para Satanás. Ele deitava e rolava. Mas Deus se cansou dessa situação. Deus, ele queria manifestar agora juízo sobre essa condição. E as figuras principais ali,
que liberaram sobre Israel essa depravação em idolatria e prostituição era um casal chamado Acabe e Jezabel. Então agora o discípulo do profeta, ele vai lá e ele unge. E é interessante porque o mistério todo e o ministério todo era com Jeú. Porque quando o discípulo Eliseu fala para o seu discípulo, ó, vai lá e unge Jeú, ele fala assim, olha, unge Jeú e vaza. Unja Jeú e sai correndo. Ele sabia, ele conhecia a situação, a realidade. Ele entendia que Jeú era aquele que iria confrontar e derrubar essa realidade espiritual. Então, ele literalmente, ele ora, ele unge e ele sai correndo. E os caras que viram ele entrar com o seu amigo Jeú, agora eles percebem a porta se abrir e o discípulo sai vazado. E eles ficam, cara, esse cara é louco. Que coisa doida. Pede para falar com o Jeú, leva lá para dentro, faz alguma coisa que a gente não sabe o que aconteceu e sai correndo. Então, de forma curiosa, eles olham e de repente chega Jeú. Mas o Jeú já chega ungido. O Jeú já chega agora na unção. E não eles percebem apenas que o óleo está na sua cabeça está meio brilhando. Não, mas eles percebem que algo tem sobre a vida de Jeú. E agora eles ficam intrigados. E eles questionam o Jeú e falam, olha, o que aconteceu? Quem é esse louco aí? Que a gente nunca viu, talvez não veja de novo, fez algo aí e saiu correndo. Quem é esse louco? Aí o Jeú tenta desconversar. Acho que Jeú estava tentando se acostumar com aquilo que Deus falou. Levou pelo menos uns 10 minutos ali para ele entender de fato o que aconteceu. E agora Jeú desconversa no primeiro momento, mas eles insistem. E eles insistem na pergunta, e eles estão pedindo, nos conta, a gente quer saber o que aconteceu. Então, Jeú imediatamente conta para eles. E imediatamente eles reconheceram agora que Jeú era rei. Isso é muito importante, querido. Porque a Bíblia dá a entender que esses caras que estavam com ele na porta dessa casa eram seus amigos. Ok? Esses homens que estavam na porta com Jeú não eram apenas colegas, não eram pessoas apenas que passavam na vida de Jeú, mas eles eram seus amigos. Não eram apenas colegas de profissão de capitania, de ser capitão em exército de Israel, mas eles eram amigos. E é importante nós entendermos o poder de um amigo. Os amigos, eles têm o poder de nos fazer grande ou de nos fazer um nada. Repito. Os amigos, eles têm um poder. As pessoas com quem nós nos aliançamos, as pessoas com quem nós convivemos, eles têm a possibilidade de nos fazer viver tudo de Deus, ou eles têm também a possibilidade de nos fazer viver nada de Deus. Eles podem nos fazer grande, como nós podem também nos ajudar a ser nada, e passar pela vida sem causar absolutamente nada. As pessoas com quem você se une, elas determinarão quem você é, e determinarão aquilo que você pode fazer. Pastor, isso é coisa de vó falando pra gente. Cuidado com quem anda, se direi quem tu és. Isso é coisa de bisavó que fala pra gente. Não, é coisa de Bíblia, querido. Tem inúmeras passagens bíblicas. Vamos ver se eu acho uma rápido aqui. Provérbios 13, 20. Vamos ver se eu anotei certo essa passagem. É um versículo que nos ajuda a entender a respeito dessa realidade. Provérbios 13, 20 diz assim a palavra do Senhor: quem anda com os sábios será o quê? Neófito, nécio, ignorante, tolo, maldito? Não, ele será o quê? Ele será sábio, porque os sábios influenciam esse homem a se tornar também um sábio. Quem escolhe andar com sábios será sábio. Não significa que já é, mas ele será. Quem escolhe andar com os sábios pode ser ainda um bobo, mas ele se tornará um sábio. A escolha de alguém que identifica o sábio e cola nele, o fará sábio como aqueles a quem ele colou. A Bíblia fala, mas o companheiro dos insensatos, dos nécios, dos ignorantes espiritualmente, se tornará o que, querido? Mal. Mal. O contrário de bom. Uma pessoa ela pode ser boa, mas se ela se faz companheira dos maus, ela se torna ao final de um tempo o quê? Isso é Bíblia. Isso é sabedoria de Deus. Não é a vovó simplesmente que falava para nós. Cuidado com quem andas.
porque você vai ser conhecido de acordo com aqueles que você andar. A Bíblia fala, e a prática da vida nos mostra, que nós seremos a média geral de 5 a 7 pessoas com quem nós convivemos. Você vai ser, de forma geral, uma média das 5 ou 7 pessoas com quem você convive mais facilmente, mais proximamente. Com quem você convive, queridos? Faça escolhas corretas. Por quê, pastor? Porque os amigos determinam muito nesse processo. Como que eu posso saber se a pessoa que está andando comigo de fato é um amigo de verdade? Amigos de verdade são pessoas que estão dispostas a pagar um preço caro por amor a você. Repito. Amigos de verdade são pessoas que estão dispostas a colocar a cabeça a prêmio por entender aquilo que Deus tem para a sua vida. Não entendi, pastor. O que isso tem a ver com a palavra de Jeú? Totalmente. Essas pessoas aqui, esses amigos de verdade de Jeú, eram homens que estavam dispostos a perder a cabeça na medida que eles consagrassem, confirmassem e celebrassem Jeú como rei. Por quê, pastor? Porque já tinha um rei, de fato. E Jeú não era rei. Está comigo, sim ou não? Beleza. Você consegue entender? Tinha um rei de fato, mas esse rei, Deus falou, eu vou matar, e vou usar Jeú. Agora cabia aos amigos entender, porque o cara sai de lá, ungido, e ele fala, e eles podem falar, sei não, hein? Sei não. Ah, não, isso, não, que isso, não, para com isso. Não faça isso não, dá um trabalho esse negócio. Não, esse negócio de cumprir a vontade de Deus, não, para que isso? Para que tanto? Seja só um crente que vai herdar a eternidade. Você vai para o céu, para com isso. Para que bagunçar a terra? Para de transtornar o plano do diabo na terra. Não, fica na boa. Fica aí mocado, fica aí sossegadinho. Entra de novo na câmara interior. Fica chapando o coco lá no quarto. Vai lá, isso. Xerecatalabá, isso, vai. Mais. Receba. Ei. Foi isso que eles fizeram? Não, eles falam assim, o quê? Deus falou que você é rei? Aleluia! E agora estão se dobraram diante da glória do amigo que virou rei. E declararam ele, Jeú é rei, em alto pulmão. Detalhe, se alguém ouvisse, rapidamente, sem WhatsApp, sem Facebook, porque você sabe, né, amados? A Bíblia fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio, mas nossa geração, o Facebook fala aquilo que está cheio no nosso coração. Então, sem Facebook, sem Twitter, sem WhatsApp, sem e-mail, rapidamente, alguém poderia chegar lá e falar assim, olha, tem um cara lá que uma meia dúzia de amigos disseram que ele era o rei. Detalhe, Jezabel já mandou matar centenas de profetas, o que lhe custa matar mais um? Jezabel e Acabe já estão acostumados a serem assassinos das bocas de Deus naquela geração. Qual que seria o problema de matar? O Eliseu, o discípulo que foi falar com ele, o Jeú e os amigos do Jeú. Bota tudo na parede e fuzila. Seria muito fácil. E claro que na hora alguém pensou, puxa, isso é muito sério. Mas Deus falou. Está comigo ou não? Os teus amigos concordam com aquilo que Deus fala sobre você, sim ou não? Ou os seus amigos fazem oposição àquilo que Deus fala para você? Os teus amigos, eles te incentivam, oram, aplaudem, se submetem àquilo que Deus fala para você? Ou eles questionam, colocam dúvidas, fazem milhões e milhares de perguntas para tudo aquilo que Deus fala para você, porque na verdade eles não creem que Deus pode falar com você? Se essa é a sua segunda alternativa, é que está valendo, eu quero dizer para você que você ainda precisa conhecer 5 a 7 pessoas que te influenciem melhor, porque você está muito mal influenciado, e você vai ser a média desses, porque aquele que anda com os descrentes, mesmo que se chame evangélico, descrente se tornará no fim. Mas aquele que anda com os sábios, aqueles que conhecem a voz de Deus, que valorizam o que Deus fala, esses juntos viverão a vontade de Deus da sua geração. Amém? Glória a Deus. Então, o que acontece disso? A Jeú aconteceu a unção no quarto. Mas assim que ele sai, Jeú agora, ele é declarado rei entre os seus mais íntimos. Eu acho lindo esse negócio.
Porque tem gente que fala assim, é muito mais fácil para os de fora do que para os de dentro. Aqueles que mais nos conhecem são os que mais nos desaprovam, porque nos conhecem. Mas, querido, quando a unção é genuína, quando o chamado é verdadeiro, quando aquilo que Deus fala é real, não é imaginação, não é fantasia, não é uma criação de um homem, isso é tão constatável, isso é tão fácil de ver, que até mesmo as pessoas mais próximas de nós, elas dizem, é de Deus. Estamos juntos nesse negócio. Hashtag TMJ, vamos lá, bora para cima. Foi isso que aconteceu na vida de Jeú. Jeú não se auto-ungiu. Ele não falou, ei, sou rei agora. Gente, tive um momento no quarto ali, Deus falou que sou rei, eu saí aqui para poder me mostrar que eu sou rei. Ele não se auto-ungiu, ele foi ungido. Na nossa geração tem pessoas que se autoproclamam coisas, que se autodizem, avisam os outros daquilo que disseram para si mesmas em nome do Senhor. Eis que falo de mim para mim mesmo, para você entender aquilo que eu falei de mim. E assim vai. Mas Jeú não era assim. Jeú não era uma pessoa que se auto-intitulou, que se auto-ungiu, que se auto-chamou. Ele apenas respondeu e de forma imediata ao chamado de Deus, para cumprir o propósito de Deus. Jeú recebeu a unção, ele recebeu o comando de Deus, e o que ele fez? Ele subiu num carro. Mas ele não subiu num carro para ir numa praia, porque agora ele vai curtir a vida, porque ele recebeu um chamado de Deus. Ele não foi avisar os familiares, fazer uma festa, fazer uma conferência, poder avisar todo mundo. Não, ele subiu num carro e ele foi para onde? Lá para Jezreel. Rumo de quem? No rumo do Jorão. Quem era o Jorão? Um cara que ia chorar muito, ia ser o Jorão. O Jorão era o rei de Israel naquela geração ali. E agora, esse filho de Acabe, que estava ali, ele vai passar por cima desse camarada, literalmente. Você conhece essa história? Mas não falei, o nome de Jeú tem um significado muito interessante. Jeú significa ele o é. Não significa ele é, mas ele o é. Significa assim, quando você olha para Jeú, você pensa assim, ele não pode ser. Então quem é? Aí Jeú aponta, ele o é. Então Jeú tinha uma declaração sobre a sua vida. De fato, ele é. Ele é, e eu nele, então eu sou. Eu nele, eu posso. Eu nele, eu dou conta. Esse era o Jeú. E o Jeú agora, ele vai contra esse contexto. Tenta imaginar. Você lembra daquele contexto histórico, né? Então tinha os atalaias, ficavam em cima das torres, e a longa distância eles conseguiam ver quem estava vindo. Era diferente, a maneira das cidades eram fortificadas, se criavam torres e se colocavam atalaias que avisavam quando o inimigo estava por perto. Então agora, um atalaia está lá em prontidão e de repente surge como que uma nuvem de poeira lá no horizonte. E ele percebe que alguma coisa está vindo de forma rápida, porque está levantando poeira nesse negócio. E agora ele avisa. E agora começa uma negociação que é muito interessante. E eu quero rapidamente falar dessas estratégias do inimigo em relação a Jeú, porque também são estratégias do inimigo em relação à sua vida e em relação à minha vida. A primeira delas aqui é que o inimigo sempre vai tentar acordos de paz conosco. Satanás sempre vai tentar nos pacificar na vontade de Deus. Satanás sempre vai tentar nos pacificar contra ele. Ele vai tentar nos levar a desistir do chamado. Satanás vai tentar nos desacreditar da nossa posição e do chamado que Deus tem conosco. E a ideia que ele tem é, vamos firmar paz. Essa parte nós não lemos, ela está na sequência do versículo 13. Depois você pode ler na sua casa. Então, os cavaleiros agora são enviados, um por vez. Alguém avisa, olha, rei, tem um cara vindo de forma louca lá. Vem que levanta tudo. Tem problema, manda um cavaleiro e pergunta para ele, há paz? Tem paz aí? Basicamente é isso que ele está perguntando. Ele vai lá e o primeiro pergunta, há paz? E Jeú responde de forma muito tranquila, não há paz, e atropela o primeiro. Simples. Eita benção. Manda o segundo, porque demora um tempo. Opa, primeiro foi e não voltou. Manda o segundo, manda o segundo. O segundo vai lá e pergunta, há paz? Ele fala, não tem paz, e atropela o segundo. Passa debaixo das rodas. Assim está sendo a história do Jeú. Ele está um pouco obstinado nesse negócio.
Até que alguém fala assim: rei, já foi um, já foi dois, não sei mais o que fazer. Aí o rei fica macho e fala: agora eu vou. E agora o próprio inimigo, ele vai e avança na direção de Jeú, e com a mesma estratégia. Ele vai tentar bater um papinho com Jeú, ele vai tentar liberar uma fala mansa para Jeú, tentando firmar um acordo de paz. Deixa assim, não vamos brigar, para que isso? Para que essa raiva toda com o diabo? Tadinho dele. Para que essa obstinação em fazer para ontem a vontade de Deus? Calma, você vai viver longamente, não se apresse tanto em fazer aquilo que Deus te pediu para fazer. Ele tenta de algum modo negociar, e Jeú furiosamente fala: não há paz. E ele, já sabendo o que tinha acontecido, ele fala: não há paz, e sai vazado agora o rei. Ele dá as costas e sai no carro, a cavalo, melhor dizendo. Então agora o Jeú entesa um arco, coloca uma flechinha bem no meio, direciona mais ou menos na peitoral do rei, puxa com força e lança. Essa lança agora atravessa o coração do rei. Essa foi a resposta de Jeú para o rei. Talvez você está um pouco assim: meu Deus, para que tanta fúria? Tiago 4,7 fala: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas os planos de Satanás, eles precisam ser destruídos em nossa vida. Não basta simplesmente fazer com que ele dê uma voltinha para depois voltar com propostas mais indecentes ainda. Nós precisamos ter fúria contra aquilo que é do diabo. Nos falta muitas vezes nojo pelas propostas do diabo. Nos falta muitas vezes asco por aquilo que Satanás fala conosco. Às vezes nós ficamos de conversinha mole com Satanás. Ele não tem conversa mole. Sua proposta é indecente sempre. A sua ideia é sempre matar, roubar e destruir. Ele nunca fica bonzinho porque agora conheceu você e vai se apresentar bondosamente na sua frente. Não! Ele sempre é mau. E cabe a ele ser de fato transpassado por a sua flecha. Só que ele falou uma coisinha interessante, eu acho legal essa frase dele. Porque ele sai gritando, ele fala: não tem paz, ele sai: fui traído, Jeú me traiu. Ah, que legal esse negócio. Isso me faz perceber que é assim que Satanás pensa quando nós decidimos não mais seguir as suas propostas. Você consegue visualizar os demônios falando um para o outro: meu Deus, perdemos, já não dá. Aquilo que a gente vestia antes, ele aceitava, agora ele não aceita mais. Vaza que a coisa ficou séria agora. Que coisa legal. Se Satanás pensa assim de acordo com os inimigos de Deus, eu quero dizer que essa cena vai ser muito conhecida por você, no nome de Jesus. Você vai ver muitos inimigos vazando, saindo correndo. Mas mantenha a decisão daquilo que Deus te chamou a fazer. Continue avançando contra o inferno. A Bíblia fala o seguinte: Jesus diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A batalha espiritual não é nós ficarmos acuados dentro de um templo e fazer: ai meu Deus, Satanás, que coisa terrível, misericórdia, Senhor, meu Deus, que coisa triste, esse mundo mau. E agora, o Banco Santander, agora botou aquele negócio lá, ai que mundo triste, ai Jean Willis, ai agora o LGBT no parque, ai estão beijando na boca, ai sexo coletivo público. Entende? Porque a gente fica só assim: ai, que mundo cão, né? Vamos orar. Quem vamos orar? Vamos para cima do cão. Foi isso que Jeú fez. Orar, ele já orou lá no quarto. Ele já sabia o que tinha que fazer. Ele não negociou. Toda oportunidade que ele tinha, mensageiros vinham, ele pá! Mensageiros vinham, ele atropelava. Quando veio o próprio cão, ele feriu o cão no coração. Você consegue entender isso? Porque a gente fala assim: vamos orar. Aí alguém lá fora fala com a gente sobre isso, fala: sabe aquele papinho mole? O mundo é assim, né? Esse mundo, meu Deus, misericórdia, né? Pra cima. A igreja precisa acordar no nome de Jesus, pra cima. Há um tempo atrás, uma voz como que pedra profetizou: o Brasil acordou, o gigante adormecido acordou. Porque as pessoas foram para fora, bateram um monte de coisa, aí fizeram
um monte de situação, poder mostrar a força de um povo. Querido, se um povo que se irrita com o governo tem capacidade de fazer alguma coisa que se torna tão conhecida ao ponto de assustar o governo, o que dirá de um povo que se chama pelo nome do Senhor, querido? O que dirá de um povo que tem em suas mãos a autoridade da parte do Senhor? Será que a gente vai aceitar tão passivamente todas as maldições que teimam em bater contra nós? Ou nós vamos quebrá-las em nome de Jesus, indo e ganhando território para o Senhor? Como é que a gente ganha território para Deus? Comprando prédio, comprando terrenos? Não, ganhando vidas para Jesus. É assim que a gente ganha território para o Senhor, conduzindo pessoas a conhecer a Cristo. A vitória sobre o inimigo não é simplesmente lançar algo como uma lança no seu coração. Sabe como é que você lança uma lança no coração do diabo? Quando ele sai gritando: perdi, fui traído. Tem uma pessoa aqui que não faz mais aquilo que eu falo para ela, porque essa pessoa agora foi redimida, foi lavada no sangue de Jesus. É isso que o Senhor quer. Então entenda, a primeira ideia de Satanás é acordo de paz. A segunda, eu preciso ler esse versículo aqui para você, o versículo 30 do capítulo 9 do livro de 2 Reis, porque é muito interessante. Olha que interessante, diz assim: tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel, a endemoniada, a maldita, o soube. Então, detalhe é, então, agora, por causa da chegada de Jeú, olha o que ela faz. Ela se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Me pergunta, por que ela pintou os olhos, querido? A gente ri, mas o negócio é sério. Se Satanás tenta um acordo de paz e você nega, ele vai pelo caminho do pegar mais embaixo você. Ele vai tentar te seduzir. A ideia de Satanás é: Jeú, você está tão desgastado, Jeú. Ai, que dó de você, Jeú, está acabado. Jeú, olha que cansaço, ninguém te valoriza, Jeú. Você ir trabalhando em nome do Senhor, correndo de um lado para o outro, nesse cavalo, nesse carro, Jesus. Deixa eu dou um jeito em você. Eu vou trato você, Jeú. Vem aqui, Jeú. Entra nas minhas recâmaras, Jeú. Eu trato as suas necessidades de forma rápida. Me dá meia hora, Jeú. Está entendendo sim ou não? Está entendendo sim ou não? Amém, amém mesmo? Satanás vai tentar seduzi-lo. Seduzi-lo. E a sedução dele é: calma, relaxa. De Deus você ouve: vamos para cima. Satanás você ouve: calma, relax. Para que isso, gente? Para que esse negócio de ganhar em Indaiatuba para Jesus? Para que essa noia? Para que essa doideira, essa loucura, para que isso? Não dá para se conformar em ser uma boa igreja média na cidade, não. Tem que querer ganhar a cidade para Jesus. Calma, gente, isso dá um cansaço. Vem aqui, chega mais perto. Você consegue ver os olhos do cão agora pintadinho? Só que se é o cão mesmo, você fala: sai daqui, Satanás, né? Então ele se disfarça de uma maneira bela, bonita, com uma voz doce, uma voz assim, melodiosa, que consegue convencê-lo a: é verdade, que cansaço que eu estou. Não é fácil a vida de discipulado, hein? Meu Deus do céu. Como dá trabalho esse negócio de líder de célula. E aí Satanás começa a nos alisar: é verdade, eu te entendo muito bem. Como eu te entendo. Ser anfitrião dá trabalho, eu sei. Rasgar o teu sofá. Meu Deus do céu. Não, vem aqui. Encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora. E conte todas as suas mágoas, todas para mim. E aí dá a ideia que é um momento nosso assim: não, isso não tem nada de demônio não, pastor. Eu estou cansado só. Eu preciso relaxar um pouco. Eu não estou falando de você não ter o seu tempo com família. Não estou falando de você não ter o seu tempo de lazer. Não estou falando disso. Eu estou falando em relaxar na vontade de Deus. Eu estou falando de relaxar naquilo que Deus te chamou a fazer, porque deu canseira agora. Deu canseira. E quando a gente cansa, o que a gente quer? Não sei, quando você está muito cansado, o que você quer fazer? Nada daquilo que tem que fazer.
E você quer fazer o quê? Só aquilo que lhe parece legal de fazer. Para alguns é dormir sem parar. Para alguns é comer sem parar. Para alguns é olhar televisão sem parar. Para alguns é ir para a internet sem parar. Por quê? Porque eu estou cansado. Me deixa. Me dá o direito de eu descansar. Pastor, mas não tem que dormir? Tem que dormir. Não tem que comer? Tem que comer. Não pode olhar televisão? Pode olhar televisão. Dá para fazer essas coisas? Dá, mas tem hora certa de fazer. Porque se você faz mais, você perde o foco daquilo que Deus te chamou a fazer. E tudo aquilo que te tira do propósito de Deus se torna um ídolo no seu coração. Pode ser o sono um ídolo do coração. Pode ser a geladeira o seu ídolo do coração. Pode ser o Netflix o ídolo do seu coração. Pode ser a série americana que você não deixa de ver, mesmo que ela comprometa aquilo que Deus chamou a fazer. Eu tenho que fazer porque é um direito meu. É um direito que te levará para o inferno, querido. Então, tira fora da sua vida isso. Porque é uma negociata barata de Satanás. Você precisa perceber. Não tem problema você comer. Você pode perceber pelo meu status aqui que eu gosto disso. Não tem problema. O detalhe é você não comprometer aquilo que Deus te chamou a viver. Amém? E terceiro e último, ele fala uma frase sutil. Por isso que a gente tem que estar sempre antenado no Senhor e entender aquilo que Deus falou conosco. Porque Jezabel, ela é terrível. Essa mulher é o cão mesmo. Se tinha alguém muito cão em todas as histórias da terra, uma delas com certeza é essa mulher aqui. Porque ela, depois de fazer isso, ela está com o olho pintado. E ela percebeu que o Jeú nem pelota para ela, nem bola para ela. Então agora ela lança: Jeú, Jeú, pense bem, Jeú, você tem certeza que você quer matar rei? Ela lança uma frase sutil no meio do texto. Ela fala assim: teve paz Zinri, que matou o seu senhor? Ela está falando o seguinte: olha, você sabe qual foi a história de Zinri. Zinri se levantou contra o rei e matou o rei. Era um como você, capitão de exército, matou o rei e morreu. Na verdade, se tornou tão perturbado que se suicidou. O que ela não falou é que Zinri não teve direção profética de Deus para fazer isso. Essa foi a parte que ela não falou, que ela omitiu. Satanás, ele sempre se utiliza de sofisma, engodo, engano. O que significa isso? Meia verdade. A frase está sendo construída, é verdadeira, mas chega uma hora que ele não fala, ou ele fala de forma distorcida. Ele esquece de dizer que Zinri não era como Jeú. Jeú tinha uma direção profética de Deus. Amém, querido? Qual o nome disso? Intimidar. A ideia é: tem certeza que você quer vir contra mim? Você tem certeza que você quer ser esse cara aí? Você tem certeza que você quer passar pela terra e fazer história? Você tem certeza que você não quer ser como todos os demais que só querem viver e sobreviver? Você tem certeza disso? É uma pergunta forte. O detalhe é que Jeú não deu bola para ela. O Jeú, ele só deu rapidamente uma olhadinha para o lado. Eu acho legal essa história, porque agora está ele, Jezabel está na janela, e os eunucos da Jezabel estão do lado dela. Os eunucos são pessoas castradas para servir a Jezabel. E Jezabel era o cão. Logo você entende como que ela tratava esses eunucos. Esses eunucos não tinham vidas. Eles estavam escravizados pelo diabo na figura de Jezabel. Agora está lá o Jeú aqui. E ela está falando: tem certeza, Jeú, que você não quer ser como o Zinri que morreu? Você tem certeza? Ele mal responde ela. Ele só dá uma olhadinha para o eunuco. Eu acho legal essa história, porque ele é uma olhada profética aqui. Ele olha para os eunucos, e os eunucos entendem, porque os eunucos foram fundamentais. Que coisa linda. Por que, pastor, que é lindo? Porque os eunucos estavam à espera da oportunidade de serem livres. Jeú é alguém que tem uma unção para colocar pessoas em liberdade. Tem muita gente só esperando o momento de um Jeú chegar na janela. Tem muita gente lá fora só esperando o momento de um profeta de Deus aparecer e confrontar a obra satânica que os prende. Eles não têm poder contra Jezabel, mas quando Jeú chega, é aquele olhar do tipo: vai, meu filho, vai. Ele falou isso? Não falou, mas ele olhou. E eles entenderam. E agora eles simplesmente, no melhor dia da sua vida, eles botaram as mãozinhas na Jezabel e falaram assim: vai, miserável.
um saco de batatas ao chão. Que maravilha! Pastor, por que tanta raiva com o diabo? Querido, você não tem raiva com um espírito maligno que tanto atormenta, destrói e nos rouba aquilo que Deus quer fazer na nossa vida? Você precisa ter a raiva de Deus. Essa mensagem se chama correndo loucamente, furiosamente. Por quê? Porque quando você entende a obra da cruz, e quando você entende o que custou para Jesus essa obra, e quando você entende o que Ele ganhou para você, você não vai querer outra coisa menor que isso. Você vai querer a totalidade da sua libertação. Jeú é demais, porque agora diz a Bíblia que os cães vão comer essa mulher, para concretizar a palavra que Elias, que não conseguiu vencer esse negócio, falou. Vão tentar enterrar ela, porque tem que ter enterro digno para a rainha, né? Vão enterrar ela, cadê o corpo? O cão comeu. Não é Elisa Samúdio, mas nunca mais se achou esse negócio aí. Cadê? Não tem. Não tem que enterrar o quê? A carne foi. Já era. Por quê? Porque Deus falou que iria fazer. Mas a maneira como Deus fez foi demais. Olha que coisa linda. Isso me mostra o quê? Me mostra que a concretização da libertação de um povo não depende apenas de alguém ouvir a voz profética e obedecer, mas as pessoas entenderem o momento certo de responder para Deus. Eu entendo esses escravos, eunucos, castrados na sua sexualidade, na sua identidade, destruídos. Eles entenderam, essa é a hora, esse é o momento, agora vai, ninguém nos segura. A gente não espera um outro comando não, a gente entende que esse é o momento. Sai da minha vida, Jezabel, agora! Passa por cima dela com o carro. E cadê o corpo? Já não tem mais, já era. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia, essa foi a mensagem dessa noite, de uma maneira simples, singela, serena, tranquila. Amém. Pastor, o que a gente tem que fazer com o estudo, pastor? Para cima do cão, acima de Satanás. Por quê, pastor? Por quê? Porque nesse exato momento, enquanto a gente está aqui falando e você me ouvindo, tem milhares de pessoas nessa cidade, à semelhança dos eunucos da Jezabel. Eles não têm vida. Tudo que eles vivem é o que Jezabel quer que eles vivam, sendo que Jesus já morreu na cruz, sendo que a obra do Senhor já pode se tornar realidade na vida deles, mas Jeú precisa se levantar. Jeú precisa se levantar. Homens e mulheres que sabem que essa mensagem, ela está em sintonia com aquilo que ouvem da parte de Deus no secreto do quarto. Homens e mulheres que sabem que a unção de Deus não é só para a gente poder ficar rindo sem parar, ou chorando sem parar, mas sabe que a unção de Deus na nossa vida é para libertar os cativos, que a unção de Deus para a nossa vida é para poder curar os enfermos, expulsar os demônios das vidas das pessoas. Essa é a unção de Deus sobre a nossa vida. Então, querido, se você entende que você é um Jeú, eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite, e nós vamos orar juntos nessa hora, para que no nome de Jesus o Senhor possa nos usar, para que o Senhor possa nos usar poderosamente, sobrenaturalmente, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, meus amados. Vamos orar então. Quero convidar você a ter nojo do diabo agora. Pastor, eu nem gosto muito de pensar no cão não, pastor, porque... Sei não gosto muito disso não, pastor. Não gosto desse negócio não. Diabo, coisa ruim, sem vergonha, maledeto. Não quero esse negócio não, pastor. Quero Deus, aleluia. O diabo é real, querido. O diabo é real. Assim como Jezabel e Acabe foram reais, Satanás é real.
A Bíblia fala isso. Jesus falou que o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para ter vida e vida em abundância. Jesus fala a respeito de Satanás. Há muita realidade espiritual que por vezes a gente nem contempla, porque a gente prefere tratar de outro modo. Situações que só cairão por terra na medida que a gente confrontar elas, na medida que a gente ir contra elas. Queria que você, nesse momento, gostaria que você pudesse visualizar algumas realidades que teimam em resistir na sua vida. Realidades que teimam em resistir. Você não quer mais, mas elas teimam em resistir. O nome disso é escravidão. Como um ídolo que sustenta isso tudo, o seu coração sempre volta para essa mesma realidade, essa mesma situação. Pastor, o que eu tenho que fazer, pastor? O que eu tenho que fazer? Você tem que se encher do Espírito Santo nessa noite. Você tem que receber da unção do alto e ir contra, no poder do Espírito, no poder do nome de Jesus, contra essa realidade. Amém? Feche seus olhos. Diabo, nós falamos nesse momento contigo, e nós declaramos, no nome de Jesus, saia, em nome de Jesus, saia, em nome de Jesus. Nós não faremos acordos de paz, nós não cederemos à sedução, nós não cairemos na intimidação. Vens contra nós com argumentos, com sedução, com acordos, mas nós vamos contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Nós vamos contra ti no poder do nome de Jesus, do nome sobre todo nome. Nós tomamos a autoridade que nos foi dada em Cristo e declaramos para que tu ouça, em nome de Jesus. Satanás, pega tudo que é teu e tira tuas mãos sujas de nossa vida. Declaramos: fora, diabo, fora, Satanás, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, confrontamos toda a realidade de idolatria em nosso meio, confrontamos toda a realidade de prostituição em nosso meio, e declaramos: espírito imundo, saia, saia, em nome de Jesus. Papai, nessa noite aqui estão Jeús diante do Senhor, homens e mulheres chamados a viverem o teu sobrenatural, homens e mulheres que vão envergonhar a Satanás e vão destruir as obras do diabo, homens e mulheres que têm autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e toda a obra do diabo e toda a obra do mal, homens e mulheres que irão contra demônios e expulsarão demônios da vida das pessoas, homens e mulheres que na unção teu Santo Espírito colocarão vidas em liberdade, em liberdade, em liberdade, porque o Espírito, Senhor Deus, está sobre nós, e Ele nos ungiu, Ele nos ungiu, Ele nos ungiu, não fomos nós que nos ungimos, foi Ele que nos ungiu. Ele nos ungiu, Ele nos ungiu para colocar em liberdade os algemados, para quebrar as prisões e libertar eunucos e libertar vidas. Ele nos ungiu para apregoar paz, 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 a paz de Deus, a paz do Senhor. Ele nos ungiu para apregoar um novo tempo. Espírito Santo, derrama da tua unção sobre a vida de pessoas nessa noite. Espírito Santo, derrama da tua unção sobre a vida de pessoas aqui nessa noite. Espírito Santo, caia sobre pessoas aqui nessa noite. Espírito Santo, Espírito Santo, derrama unção sobre a vida de pessoas aqui nessa noite.
fazer tua vontade, doce Espírito. Para fazer tua vontade, Deus. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Papai, obrigado por essa noite, por essa palavra, por esse culto. Te agradecemos pela unção do teu Santo Espírito derramada sobre nossas vidas aqui. Sabemos que nós sairemos desse lugar com raiva do diabo e com autoridade, não apenas para resisti-lo, mas para destruir as obras de Satanás. Pai, abençoa a vida de cada um. Que o teu grande amor revelado em Cristo Jesus, que a tua graça que nos envolveu através do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e que a tua comunhão, que é tão preciosa, permaneça em nossas vidas hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, querido. Vá na paz do Senhor, uma ótima semana para você. Nem que seja a última.